Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, vou abordar mais um conteúdo sobre botânica para a gente finalizar aí, digamos que esse assunto, se bem que teriam muitos mais para a gente trabalhar aqui. Mas hoje, para finalizar, eu vou trazer para vocês como é que acontece o desenvolvimento das plantas, né? Quais são os fenômenos, digamos assim, como é que a gente chama esses fenômenos que ajudam no desenvolvimento das plantas. E também vou tratar com vocês um assunto relacionado à reprodução em um dos grupos que a gente viu na aula passada, que são as angiospermas. Então, eu vou trazer para vocês como é que acontece a reprodução nesse grupo, ok? Então, eu espero mais uma vez ajudar vocês nessa preparação para o Enem. Então, vamos conferir mais uma aulinha. Desenvolvimento das plantas. Nós vamos entender o que é que define a direção do crescimento das plantas. Como todos nós já sabemos, as plantas elas não podem se locomover ativamente, como os animais. Depois que elas desenvolvem a raiz, elas não mudam de lugar, mas elas conseguem fazer alguns ajustes para as mudanças que ocorrem no ambiente ao seu redor, principalmente em relação ao seu crescimento. Em geral, essas respostas são mediadas pelos hormônios vegetais, que a gente já viu uma aula anterior sobre esse assunto. A resposta de mudança de direção de crescimento em relação a um estímulo é chamado de tropismo. Bom, como vocês viram, né, o tropismo eles são movimentos de mudança de direção de crescimento que ocorrem em organismos vivos ou suas partes devido ao estímulo de um fator externo. Quando o movimento ele ocorrer em direção ao fator estimulante, diz que esse tropismo é positivo, mas quando ele ocorre em direção contrária, diz que é tropismo negativo. De acordo com o tipo de agente estimulante, o tropismo ele pode ser classificado em fototropismo, gravitropismo, tigmotropismo e fotoperiodismo. Vou tentar explicar para vocês agora, daqui para frente, quais são as características de cada um desses. Primeiro, o fototropismo. Quando a resposta de mudança de direção de crescimento da planta ela ocorre em relação a um estímulo luminoso, nós temos o fototropismo. Eu acredito que vocês já podem ter observado e reparado que algumas plantas elas apresentam o caule curvado em direção a uma fonte de luz. Então, quando vocês observarem a esse fenômeno, é porque está acontecendo o fototropismo. Mas como é que esse crescimento ele é regulado? A resposta ao estímulo da luz é intermediada pela auxina, o hormônio que a gente viu em uma das aulas. Quando a fonte luminosa é lateral, a auxina produzida no lado iluminado, ela migra para o lado que está mais à sombra e estimula o alongamento celular nessa região, promovendo a curvatura da planta em direção à luz. Nesse caso, fala-se em fototropismo positivo. No caso da raiz, acontece o oposto. Ela cresce em direção contrária à fonte do estímulo luminoso, o que é determinado pela migração da auxina para o lado iluminado. Já nesse caso, refere-se ao fototropismo negativo. Agora temos o gravitropismo. A gravidade ela também influencia a orientação de crescimento de partes da planta. Nesse caso, quando isso acontece, nós temos o gravitropismo. Se uma planta ela for colocada na horizontal, seu ápice caulinar se curvará para cima e sua raiz para baixo. Alguns estudos têm demonstrado que isso também acontece em resposta à auxina, que se acumula na parte interior do caule, induzindo o alongamento dessas células, o que promove a curvatura do caule.
Nesse caso, fala-se em grave tropismo negativo. Na raiz, a curvatura acontece na direção oposta, crescendo a favor da gravidade. Nesse caso, quando isso acontece, fala-se em grave tropismo positivo. Essa é uma adaptação importante para a germinação. Independentemente da posição em que a semente esteja, a raiz ela vai se posicionar em direção ao seu enterramento no solo. O tigmotropismo é a resposta ao contato com o objeto sólido, permitindo à planta se enrolar e se fixar. Nesse caso, para os vegetais, as células externas se alongam, enquanto as células que entram em contato com o solo se encurtam. As gramíneas, caules ou folhas modificadas que se enrolam em torno de um objeto, possibilitando a fixação e o crescimento da planta, é um dos exemplos de tigmotropismo. Por fim, o fotoperiodismo. Bom, a produção de flores nas plantas, ela envolve grande investimento energético. Vamos imaginar o que é que aconteceria se as plantas da mesma espécie não produzissem flores na mesma época. Isso impossibilitaria a polinização e a reprodução cruzada. Algumas plantas regulam o período de floração pela quantidade de horas que ficam no escuro. Esse tempo está relacionado com a duração do dia, que varia dependendo da época do ano. Longe da linha do Equador, os dias são mais longos no verão do que no inverno, e isso possibilita a sincronização da floração. O fenômeno biológico relacionado ao número de horas de luz por dia de que uma planta ela precisa para ativar a floração corresponde ao fotoperiodismo. Em geral, as plantas elas são consideradas de dia curto, dia longo ou neutras. As de dia curto florescem quando o período iluminado do dia é inferior a um valor crítico, geralmente no início da primavera ou do outono. As de dia longo florescem quando o período iluminado do dia é superior a um valor crítico, principalmente no verão. E as neutras, elas florescem independentemente da duração do período iluminado no dia. O controle do fotoperiodismo. O conhecimento do fotoperiodismo é comumente utilizado na indução da floração de plantas ornamentais. Sabendo a quantidade de horas necessárias de luz por dia, os produtores eles fazem estufas com fotoperíodo, controlando e induzindo a formação de flor em qualquer mês do ano. Falar um pouquinho sobre a reprodução nas angiospermas, né? Como é que as plantas elas conseguem se multiplicar? Nas plantas, a formação de novos indivíduos pode ocorrer de dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Eu vou mostrar algumas formas de reprodução assexuada e detalhes da reprodução sexuada nas angiospermas. Reprodução assexuada, também chamada de reprodução vegetativa, consiste na formação de um novo indivíduo sem a união de gametas. Nela, ocorre o envolvimento de um único progenitor, capaz de produzir novos indivíduos a partir de fragmentos de seu corpo. Em algumas plantas, novos indivíduos podem se desenvolver a partir das folhas, dos caules ou do desenvolvimento de gemas. Esse tipo de reprodução ocorre naturalmente e permite que algumas plantas ocupem determinado local mais rapidamente. As plantas reproduzidas de maneira assexuada são geneticamente idênticas às suas progenitoras.
A capacidade de reprodução assexuada que algumas plantas possuem tem sido explorada pelo ser humano. Na agricultura, a reprodução assexuada auxilia na produção de novos indivíduos com maior rapidez. Ao cortar e plantar um pedaço do caule, estamos promovendo a reprodução de forma assexuada, o método chamado estáquia. Também é possível induzir a produção de raiz em um ramo ou transferir um ramo de uma planta para o caule de outro. Por exemplo, a muda usada no plantio de banana, em geral, é um pedaço do rizoma desenvolvido. A reprodução assexuada não inclui a reprodução sexuada, portanto, as plantas podem se reproduzir pelos dois processos. Outros exemplos de reprodução assexuada são os estolões, que têm como característica caules aéreos, que ao tocar o solo produzem raízes e novos caules. Se forem isolados da planta-mãe, serão novos indivíduos. Também temos os rizomas, que possuem como características caules subterrâneos, que a certa distância desenvolvem ramos e raízes e formam novas plantas. E o último exemplo que eu trago são as plântulas, que possuem como características desenvolverem-se a partir de alguma parte da planta, formando folhas e raízes que se destacam. A reprodução sexuada envolve a formação de um novo indivíduo a partir da fusão de dois gametas. Nesse caso, os indivíduos são geneticamente distintos dos progenitores. Esse tipo de reprodução ocorre em todos os grupos de planta, mas nas que apresentam flores, esse processo se torna mais complexo. Nas angiospermas, a reprodução sexuada se inicia com a formação da flor e passa por outras etapas, como a polinização, a fecundação, a formação de frutos, a dispersão das sementes e a germinação. Formação da flor. As estruturas das flores podem ser divididas em dois conjuntos: aquelas relacionadas diretamente com a reprodução e as protetoras. As estruturas reprodutivas são separadas em parte feminina e masculina. O estame é a estrutura masculina, é composto do filete e da antera. O filete sustenta e suspende a antera, local de produção e liberação dos grãos de pólen. A estrutura reprodutiva feminina é o carpelo, formado pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. Na antera, por meiose, ocorre a formação de esporos que se desenvolve dando origem aos grãos de pólen, que é o gametófito masculino. Cada grão possui dois gametas masculinos, o que possibilita dupla fecundação. O estigma é a estrutura que recebe o grão de pólen. O estilete liga o estigma ao ovário e este último contém os óvulos. No óvulo, ocorre a formação de esporos, também por meiose, que se desenvolvem formando o saco embrionário, que é o gametófito feminino. Essa estrutura possui uma oosfera e outras duas células haploides, que vão se unir aos gametas masculinos na fecundação. As estruturas protetoras são as sépalas, cujo conjunto forma o cálice, e as pétalas, cujo conjunto forma a corola. Essas, normalmente, são as estruturas mais vistosas da flor. Além de proteger as pétalas, podem auxiliar na atração de polinizadores. As estruturas que formam a flor são folhas modificadas e se encaixam no receptáculo floral. Polinização é o processo em que o pólen sai da antera e chega ao estigma. O transporte pode ser feito pelo vento, por insetos, por aves ou por pequenos mamíferos. Esses animais procuram as flores para se alimentar de néctar ou de pólen e acabam transportando grãos de pólen para as outras flores que visitam.
Quando os grãos de pólen encontram a parte feminina de uma flor da mesma espécie, eles formam o tubo polínico e ocorre a fecundação. Muitas plantas possuem características que evitam a ocorrência de autopolinização, ou seja, o grão de pólen é impedido de chegar ao estigma da mesma flor. Exemplos são o desenvolvimento alternado das partes masculina e feminina, ou a presença de flores só masculinas ou só femininas na planta. A polinização cruzada possibilita o aumento da variabilidade. Pessoal, eu não sei vocês, mas quando escuto a palavra polinização, eu já lembro, automaticamente de um animalzinho, que são as abelhas. E aí, muitas vezes eu me perguntei como é que as abelhas, elas conseguem enxergar as flores, Então, as abelhas, elas enxergam um espectro de comprimentos de onda de luz maior do que nós, seres humanos. Elas também enxergam em comprimento de onda ultravioleta. Muitas flores polinizadas por abelhas apresentam padrões de coloração no espectro ultravioleta, o que não é possível para nós. Geralmente, esse padrão indica onde está localizado o néctar. Vocês podem até observar na imagem que eu trouxe, para vocês. Eu fiz questão de trazer a abelha, porque como eu já falei, quando eu escuto ou vejo essa palavra polinização, automaticamente eu já lembro das abelhas. Então, vocês podem observar aí a abelha realizando a polinização. A fecundação é o evento em que ocorre a união do grão de pólen com o gameta feminino, que é chamado de oosfera ou arquegônio, e resulta na formação do zigoto. Então, esse processo, ele é conhecido como fecundação. O grão de pólen que chegou ao estigma desenvolveu um tubo polínico que atravessou o estilete e alcança o ovário, possibilitando o encontro com o óvulo. Nas angiospermas, a dupla fecundação ocorre quando um dos dois gametas masculinos que estão no grão de pólen se funde com o feminino e forma o zigoto, enquanto o outro gameta se funde com duas outras células haploides do gametófito feminino e formam o endosperma triploide. Agora veremos como é que acontece a formação do fruto. Após a fecundação, o cálice e a corola secam e caem. O zigoto se desenvolve em embrião, os óvulos formam as sementes e o ovário dá origem ao fruto. Este protege a semente e contribui para a sua dispersão. Grande parte do que popularmente chamamos de frutas e legumes são os frutos das plantas. O pepino, a vagem que protege a ervilha, a uva e a melancia são exemplos de frutos. No entanto, nem tudo o que comumente se chama de fruta é de fato um fruto. Podem ser estruturas formadas pelo desenvolvimento de outra parte da flor, que não o ovário, sendo chamados frutos acessórios. As partes suculentas e comestíveis da maçã, da pera e do morango, por exemplo, são resultados do desenvolvimento do receptáculo floral. Dispersão da semente. O embrião formado fica protegido dentro da semente. As sementes podem ser dispersadas de diferentes modos, evitando que a planta filha cresça embaixo da planta mãe. Isso aumenta a chance de sobrevivência da nova planta, que assim não compete com a planta mãe por recursos como luz e nutrientes do solo. Quando o fruto é comestível, geralmente a dispersão é realizada por animais. Nesse caso, os frutos apresentam diversos atrativos. A dispersão também pode ocorrer pelo vento e pela água. Finalizo a aula falando sobre a germinação. Durante a formação da semente, ocorre acúmulo de substâncias nutritivas que vão auxiliá-la desde a germinação até o surgimento das primeiras folhas fotossintetizantes. A germinação da semente
ocorre quando ela encontra um local com condições favoráveis de água, gás oxigênio e temperatura. O desenvolvimento do embrião proporcionará o surgimento de uma nova planta.